Olá, amigos queridos do Núcleo de Estudos Espíritas de Chico Xavier. Aqui estamos mais uma vez reunidos para mais um bate-papo amigo. E é muito gostoso, não é? E meu nome é Glória Veloso, para quem esqueceu, meu nome é Glória Veloso e nós vamos começar então lendo um texto de harmonização, que vai ser do livrinho de bolso Viva Feliz, de Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Pereira Franco. Nós vamos escolhermos a lição número 50, que nos diz exatamente o seguinte: Deus dotou-te de força de vontade. Se te parece fraca, é porque não a tens exercitado. Toda e qualquer função orgânica ou moral necessita de exercício a fim de atender com rapidez aos comandos mentais. Treina nos pequenos hábitos viciosos, buscando corrigi-los e lembrando que deves ir passando para desafios cada vez mais expressivos. Através de uma vontade disciplinada, conseguirás atingir os objetivos máximos da tua atual existência. Não desistas se de início fracassares. Então já é assim um alento, não é? Uma esperança de saber que a gente pode fracassar, mas a gente vai adiante e vai insistindo sempre, sempre. Então, nesse momento, nós elevamos o nosso pensamento ao Pai de misericórdia, pedindo toda a sua bênção, toda a sua proteção. Pedindo a proteção e envolvimento de Jesus, de Maria de Nazaré, de Chico Xavier, esse mentor tão querido, e dos mentores queridos da Casa do Núcleo de Estudos Espíritas de Chico. Então, nesse momento, envolvidos, harmonizados, sintonizados com essa corrente de luz, nós começamos o nosso trabalho. Desculpe. A água é sempre muito importante, nós não podemos esquecer, nunca, não é? Então, nós vamos começar hoje o nosso estudo. E o nosso estudo, eu vou só dizer o título daqui a pouco. Vamos tentar contextualizar, o nosso estudo é do Livro dos Espíritos, e nós vamos tentar contextualizar como foi constituído o Grupo dos Espíritas por Allan Kardec. Kardec dividiu todo o livro em 4 partes. Na primeira parte, ele começou pela origem de tudo. A origem dos espíritos, a origem do mundo, a origem da matéria, a origem do homem. Então, ele conta isso. Depois, ele vai detalhar toda essa primeira parte no livro A Gênese. A segunda parte, Kardec deixou, que é a maior do livro, ele deixou para tratar do mundo espiritual, o mundo dos espíritos, o relacionamento entre esses dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual, porque nada é feito de maneira isolada, está tudo interligado. Então, Kardec colocou essa segunda parte dedicada apenas ao mundo espiritual e veio depois detalhar isso no Livro dos Médiuns. A terceira parte, Kardec dedicou à criação divina talvez mais inteligente, né? Além da criação do mundo, aquela de aspecto moral mais relevante para nós, que foram as leis divinas. Então, nessa terceira parte estão as leis divinas. E na última, que deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. E na última parte, na quarta parte, Kardec vem descrever o que nós podemos esperar para o futuro. É um hino de esperança, né? O que nós vamos esperar para o nosso futuro imediato e o nosso futuro remoto. Não é? Se nós agirmos direito conforme as leis divinas, o que nos espera lá adiante? E isso ele vem detalhar no livro chamado O Céu e o Inferno. E aí ele fecha o Pentateuco, as 5 obras básicas do Espiritismo. E hoje nós vamos falar sobre a parte terceira.
Vamos falar sobre uma das leis divinas muitíssimo importante e muito que a gente vive assim com muita intensidade. Então nós vamos fazer uma visitinha ao túmulo de Kardec. Chegamos lá no túmulo de Kardec, nós vemos uma inscrição na pedra superior. Está escrito assim: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, está aí o nosso assunto de hoje. Nós vamos falar sobre lei do progresso. Não é? Então, muita gente pensa que Deus fica de olho numa janelinha espiando tudo que a gente está fazendo por aqui. Não é isso, não precisa isso. Não é? Deus criou essas leis, nos deu as leis e disse assim: olha, é para cumprir. Tá? Colocou essas leis dentro de nós vamos ver como, e colocou-as aqui e nos deu assim: agora cumpram. Agora o problema é com vocês. Se não cumprirem direito, eu vou saber, não tenha dúvida. Mas ele não precisa ficar nos observando 24 horas por dia, não é? Isso aí é função nossa, conosco. Então, nós vamos falar hoje sobre essa lei do progresso. E falar sobre a lei do progresso, na realidade, é falar sobre a história de cada um de nós. Nossa história completa de vida. Porque a nossa história vem marcada pelo progresso que nós já conseguimos visualizar na nossa vida. Então, essa lei é uma lei básica, não é a única, claro, temos a lei do trabalho, a lei da liberdade, a lei de justiça, amor e caridade, né? Temos a lei da conservação, a lei da destruição, enfim, ele nos deu todas as leis e disse assim: agora é com vocês. E essa lei do progresso, ela conta a nossa história, a nossa evolução, que também Jesus começou a contar na parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo é talvez uma das mais emblemáticas que nós temos e que diz exatamente como se passou a nossa história. Mas antes de falar sobre o progresso, nós temos que entender muito claramente na nossa cabeça quem somos nós de verdade, né? Quem somos nós? Nós somos essa matéria que nós apresentamos aqui, esse corpo com essa formação? Não. Isso que vocês estão vendo, né, pelo vídeo, não sou eu. O que é que eu sou então? Eu sou uma centelha divina, filha de Deus, criada pelo Pai, que é a inteligência suprema. E nós fomos criados à imagem e semelhança desse Pai. Então, muita gente também confunde isso. Que história é essa de imagem e semelhança? Quer dizer que Deus é igual a nós, aquele velhinho barbudo? Não, Deus não é isso. Deus não é isso. Kardec perguntou, primeira pergunta do Livro dos Espíritos: que é Deus? Vejam, ele não perguntou quem é, porque Deus não é uma pessoa. Ele perguntou que é Deus. Que é isso que ele não estava entendendo naquele momento. E os espíritos responderam para Kardec e para nós também. É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então nós fomos gerados por essa inteligência suprema. E o que é que aconteceu? A imagem e semelhança dele, quer dizer, a deidade dele, ele concedeu para nós. Tanto que Jesus vem nos dizer: vocês são deuses. Vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Basta querer. Então, veja, por que Jesus disse isso? Porque ele tem consciência de que cada um de nós é um deusinho em miniatura. E aí, o que aconteceu com a parábola? Voltando para o filho pródigo. O filho pródigo disse: me dá a minha herança, né? Que eu vou à luta. Eu vou me embora. Então, tudo bem, tá aí a sua herança.
que é a herança que o pai deu para ele? Muito dinheiro, terras, poder? Não. Lembrem que nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Ele nos deu todos os seus atributos divinos. Tanto que Emmanuel, lá no livro Boa Nova, Emmanuel nos diz isso também. Nós somos seres divinos, filhos da divindade. Então, nós temos que olhar para nós, primeiro, com muito respeito. Segundo, lembrando que, assim como ele nos criou, a sua imagem e semelhança, e nos deu os seus atributos de graça, é a nossa herança. Também ele deu isso para todos os outros filhos, todos criados da mesma maneira, da mesma forma. A sua imagem e semelhança com todos os seus atributos. Então, todos nós, sem exceção, todos, né? Olha o que isso significa. Temos toda a bondade do Pai, temos a inteligência do Pai, temos a força do Pai, temos a misericórdia do Pai, temos a justiça do Pai, temos a liberdade do Pai, temos a misericórdia, temos a caridade do Pai, temos o amor do Pai. Então, todos nós temos isso dentro de nós. Aí vocês vão dizer assim para mim: escuta, então está muito bem escondido, porque até agora, em algumas criaturas, nós não conseguimos ver nada disso. De repente, até em nós mesmos, nós não conseguimos enxergar isso. E por que nós não conseguimos enxergar? Não tenham dúvida de que está tudo aqui, porque nós ainda não deixamos que esses atributos se desenvolvam em toda a sua plenitude. Vejam como Jesus contou todas essas coisas várias vezes. Parábola dos talentos. Temos que deixar desenvolver isso tudo para poder chegar como Jesus chegou. Vocês são deuses. Vocês podem fazer o que eu faço. E nós não acreditamos nisso. Nós achamos, não, isso é conversa fiada, né? Então vocês vejam, o filho pródigo sai da casa do pai com toda a sua herança, com tudo dentro dele. O que ele quer dizer com isso? Aquela centelha vai trabalhar todos esses atributos para poder brilhar. Aí então ele diz: agora vai, meu filho, pode ir, vai, desenvolve seus atributos e volta. Só que o volta ele falou baixinho, a gente não escutou, mas ele falou: nós estamos querendo voltar. Né? Aí o que acontece com o filho pródigo? Ele volta, vem, tem todas as suas experiências e no pior momento da vida dele, ele lembra do pai e quer voltar. Ele diz que aquele sofrimento não é, né? Aquilo não é possível. Não. Qualquer escravo da casa do meu pai é muito melhor tratado do que eu estou sendo aqui. Eu vou voltar. Eu não mereço nada, eu mereço consideração dele, mas eu vou voltar, humildemente pedindo perdão. E aí ele resolve voltar para a casa do pai. E como ele é recebido? Ele é recebido pelo pai com maior amor, com toda a festa, não é? Com todo o carinho que ele podia ter sido recebido, se ninguém tocou, ninguém cobrou nada dele. É assim que nós vamos ser recebidos quando chegarmos à casa do Pai. Mas nós, enquanto centelha, o que aconteceu conosco? Nós descemos vibracionalmente, descemos, a nossa vibração veio para o ponto mais grosseiro que se pode, com um comprimento de onda imenso. E nós fomos nos enterrar lá no reino mineral. Depois de enterrados lá, nós queremos, eu quero voltar, eu quero voltar. Aí nós quisemos voltar e começamos a nossa ascensão, o nosso caminho de volta à casa do Pai. Então, passamos pelo reino mineral, de repente entramos no reino vegetal, entramos no reino animal, chegamos ao reino humano e estamos aqui, nesse momento, agora, tentando galgar
vibrações cada vez mais elevadas para chegarmos a um ponto melhor, mais próximo da casa do Pai. Essa é a nossa trajetória. E tudo isso, gente, é progresso. Por isso que eu disse a vocês que a lei do progresso ela conta a nossa história. Ela conta a nossa história. E nós temos, então, que entender profundamente isso que se passa, né? Não esquecendo disso. Qual é o meu destino? A perfeição. Meu destino é a felicidade, de ter voltado para o Pai, de ter galgado toda essa trajetória. Não é? Porque nós temos e de termos deixado desabrochar os seus atributos. Leon Denis explica isso muito bem para nós quando ele diz assim: olha, a alma dorme na pedra. Por quê? Nossa passagem pelo reino mineral. Sonha no vegetal. No vegetal, a gente já começa com alguma sensibilidade, não é? A gente já começa a desenvolver algum trabalho mais efetivo dentro de nós, no sentido de aprimorarmos aquele mineral que era tão bruto. Agita-se no animal. A gente já começa a querer a nossa independência, né? O vegetal ainda não pode se locomover, mas o animal pode. Então ele já adquire alguma independência e desperta no homem. Por quê? Porque no homem ele pode trabalhar o desenvolvimento dessa inteligência que é a herança divina. E é o que nós estamos fazendo no nosso aqui e agora, né? E aí, nesse momento em que nós penetramos, em que essa centelha, com essa caminhada toda de milhões de anos, ela consegue entrar no reino humano, ela recebe, então, dois atributos importantes que vão acompanhá-la pelo resto da vida: a consciência e o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é como o pai diz: vocês são livres para fazer o que quiserem. Lembrem isso. Não há sanções para nós. Não há o feio e o bonito, não há o certo e o errado. Faz o que quiser. Só lembra de uma coisa: a gente faz o que quer, mas a cada escolha nós temos uma consequência. Essa lei maior é de causa e efeito. Hoje eu estou sofrendo. Olha lá atrás. Às vezes não precisa nem olhar muito lá atrás. É só lá atrás, alguns anos. A gente vai ver por que a gente está sofrendo, passando por esse momento agora. É castigo. Nós estamos pagando o que fizemos. Não, não estamos pagando nada. Não estamos sendo castigados por nada. Nós estamos num processo de aprendizado de retificação. Só isso. Eu escolhi mal. Então eu vou ver qual foi a consequência dessa escolha. E vou vivenciá-la. Para saber que aquilo não se escolhe mais daquele jeito. Aquela escolha foi errada. É só para isso. Não é castigo, porque Deus não castiga ninguém. Deus nos ama infinitamente. Então, esse é um instrumento básico importante, que é a liberdade, né? Deus respeita a nossa liberdade. Nós nascemos livres, nós somos livres. Então, nós norteamos a nossa vida. Não vamos deixar que ninguém nos influencie. Nós escolhemos o nosso caminho. Se for muito bom, ótimo, maravilha, felicidade total. Se não for tão bom, nós teremos algumas correções a serem feitas, porque ao escolher um caminho, nós não podemos esquecer que Deus estabeleceu leis que têm que ser cumpridas.
As leis civis, aqui do mundo material, as pessoas burlam do jeito que querem, fazem do jeito que bem entendem. Tudo bem. Mas as leis divinas, não. As leis divinas são cumpridas sempre. E essas nós somos obrigados a cumprir. Não há dúvida nenhuma que nós vamos ser chamados. Cada vez que nós fazemos uma escolha mal feita e temos consequências ruins a passar, é porque nós infringimos alguma dessas leis divinas. Uma lei poderosa é essa sobre a qual nós estamos falando hoje, que é a lei do progresso. Aí, bom, e aí eu disse a vocês que nós ganhávamos 2 atributos importantes. Sobre o livre-arbítrio, nós falamos. Agora vamos falar sobre a consciência. Nessa hora em que o homem, né, acontece de entrarmos essa centelha, depois de passar pelos reinos inferiores, ela consegue penetrar no reino humano, o que acontece com ela? Ela começa a clarear a sua consciência. Ela começa a tomar consciência do que ela é naquele mundo. Primeiro, aquele homem primitivo, feio, peludo, né? Aquele homem que não tinha, tinha lampejos de inteligência, mas ainda não tinha desenvolvido nenhuma inteligência. E esse homem vai progredindo através dos séculos. Esse homem vai andando, vai progredindo, vai descobrindo uma série de coisas. E ele vai evoluindo. Aí esse homem vai se transformando. Ele vai adquirindo essas experiências e vai anexando aquilo ao conhecimento dele e à vivência dele. E aí esse homem se transforma no homem Homo sapiens sapiens. É o homem que sabe e sabe que sabe. A gente tem consciência plena do poder da gente. Eu posso. Então, nessa hora é que a gente dá uma acelerada no nosso progresso, na nossa caminhada. E nessa consciência estão ali todas as leis que nós devemos cumprir, que o Pai estabeleceu para cada um de nós. Siga isso, você tem a plena felicidade. Vai em frente. E nós estamos aqui, trabalhando, fazendo o que podemos nesse nosso mundo de provas e expiações, principalmente nesse momento tão importante da transição para um mundo melhor de regeneração. Não é? Então, nós observemos o mundo de hoje um pouco. O nosso desenvolvimento, o nosso progresso. O celular é um progresso fantástico. Nós antes estávamos presos a um fio para poder falar com os nossos queridos. E nessa época nós dizíamos assim: puxa, mas tão bom se a gente pudesse falar e ver a pessoa, né? Será que vamos chegar a isso? Poxa, foi o que mais nós fizemos durante a pandemia, não foi? Todo mundo separado, cada um envolvido lá no seu casulo, e nós, para nos comunicarmos, para matarmos um pouco a saudade, já que não podíamos nos abraçar fisicamente, nós olhávamos o vídeo. Então, todas as ligações nossas eram pelo vídeo. Olha que coisa fantástica, gente! Olhem as descobertas que são feitas pela ciência na medicina. Gente, século XVIII, século XIX, qual era a vida média das pessoas? 45, 50 anos era muito velho. Hoje as pessoas estão chegando aos 90 e poucos, 100 anos, brincando, absolutamente lúcidos, fazendo a sua ginástica. Olha que maravilha. Por que isso? Evolução da ciência, que está nos ajudando a ter uma longevidade maior. Ah, essa longevidade será que é boa? Claro que é boa.
Gente, a fila para descer, a fila para encarnar está grande, hein? Então, nós temos que aproveitar a nossa encarnação o máximo que pudermos. Não podemos bobear. Vamos aproveitar para evoluir o máximo que pudermos, para conhecer o máximo que pudermos. Vamos tentar fazer sempre chegando ao máximo. Não quero chegar na frente de ninguém, quero chegar ao máximo que eu puder. Tudo dentro daquilo que nos é dado fazer, sem loucuras. É isso, é essa a proposta. Então, o nosso desenvolvimento físico, intelectual, foi maravilhoso. Né? Nós evoluímos muito, nós progredimos muito, muito, muito em poucos anos e vamos continuar progredindo cada vez mais. Olhem a holografia. Aí foi descoberto o nosso cérebro é holográfico, nosso cérebro é um ambiente holográfico. Olha que maravilha, gente. Então, qual é a prática disso? Você vê as pessoas em terceira dimensão, aqui, de repente, as pessoas já desencarnaram, já estão noutra. Nós temos aí shows de alguns artistas que já partiram, já estão no mundo espiritual e estão aqui através da holografia interagindo com o mundo físico. Gente, olha a inteligência artificial. Agora vejam como é que a gente, como tudo fica no nosso mundo, fica uma faca de dois gumes. Isso tudo que teria que ser usado para cada vez mais progresso, para cada vez uma vida melhor, para cada vez uma vida mais feliz, o homem consegue deturpar. Olha só, olha o que são as escolhas. Ele escolhe usar todos esses recursos maravilhosos que temos para poder lesar os outros, para poder espalhar mentiras, para poder espalhar insegurança, sofrimento, enquanto outros poucos lutando, lutando, lutando para conseguirem realmente nos colocar num patamar maior de consciência. Então, nós temos que, tudo que nós fazemos, nós temos que procurar elevar cada vez mais esse nosso nível de consciência. Nível de consciência é tudo. Né? Temos para isso o livre-arbítrio e vamos usá-lo. Agora, qual é o nosso grande problema no mundo? De tanto progresso material, de tanto progresso intelectual, é que nós esquecemos que nós não somos só o intelecto, nós não somos o mundo material. Olha o que nos foi dito lá atrás, foi uma das primeiras coisas que eu falei. Nós somos seres divinos. E como seres divinos, o nosso progresso tem que ser basicamente moral. Como está a nossa moralidade? Aí dá uma dor no coração, né? Que tristeza. Como está? Como está a honestidade, a seriedade? Como está o uso da verdade? As pessoas mentem. Esse desenvolvimento moral tem que ser atacado nesses momentos de transição de uma maneira muito, muito, muito eficaz, de uma maneira muito firme. Porque, gente, é a última chance de nós ficarmos no nosso planetinha azul. Ou nós desenvolvemos a nossa honestidade, a nossa seriedade, o nosso amor, a nossa empatia, a nossa misericórdia, ou nós vamos nos retirar. Vamos recomeçar tudo outra vez. Porque Deus, na sua misericórdia, Ele sempre nos dará uma nova oportunidade. Só que a nossa nova oportunidade não vai ser aqui. A nossa oportunidade será em outro orbe. Vamos começar do zero, planeta primitivo e evoluindo aos poucos, até chegarmos a um ponto que realmente nos interessa. Então, nós não podemos esquecer algumas coisas. Né? Primeiro, a física quântica mostra isso para nós. Hoje todo mundo sabe, não há nada parado. Tudo está vibrando. Tudo está vibrando, tudo. Aí vocês vão dizer, não, peraí, o papel, o copo está aqui, está parado ali. Não está, não.
É que ele é tão material, ele é tão grosseiro, que ele está vibrando, na hora que ele vibra, ele gera uma onda muito longa, muito longa, muito longa, muito longa. A gente nem percebe que essa onda está caminhando. Então, tudo gera ondas. Nós falamos, o som gera ondas aqui no ar à minha volta. Nós pensamos, o pensamento gera ondas mentais. Tudo gera ondas. Tudo. Dentro de um determinado tempo, a quantidade de ondas que acontecem define uma frequência. Então, essa noção de frequência é uma coisa básica para nós. Porque, de acordo com os pensamentos que temos, com os sentimentos que temos, nós vamos vibrar numa determinada faixa de onda. Quando eu falo onda de uma determinada frequência. Quando eu falo em frequência, eu estou me referindo à frequência média, tá? Porque às vezes a gente sofre um baque, a onda vai lá embaixo, aí depois sobe, né? E vai nessa assim, aquele sobe e desce, aquele sobe e desce. Então nós estamos falando numa frequência média. Como é que nós comportamos em relação a essa nossa frequência? De acordo com os sentimentos e de acordo com os pensamentos que nós podemos emitir, porque isso atinge todo o universo. Todo o universo à nossa volta e todo o universo distante. Então nós dizemos assim, quer ver? Ai, mas tanta violência, tanta violência. Fica quietinho aí. Cada um de nós tem a sua cota de participação nessa violência da qual nós reclamamos. Vocês vão dizer, não, não tem, não, eu não faço nada. Imagina se eu contribuir para isso. Não contribuir. Contribuiu. Quantas vezes você pensou mal das pessoas? Não chegou a falar, não chegou a verbalizar, mas quantas vezes você pensou? Você pensa que isso ficou perdido assim no espaço? Não. Pensou, né? Então, aquela dose de agressividade. Quantas vezes você tem raiva? Você engole a raiva, você não diz nada, mas a frequência está ali à sua volta, espalhando. E essa frequência de raiva, de violência, juntando com a do outro, do outro, do outro, do outro, olha aí o que dá. Dá isso aí que nós temos hoje. Consequência daquilo que nós geramos. A lei é de causa e efeito. Então, nós temos que ter um cuidado incrível com tudo o que pensamos, com tudo o que sentimos. Vou contar uma historinha rápida que a professora Lúcia Helena Galvão, é uma professora de filosofia excelente de Nova Acrópole, cujas palestras eu sempre acompanho, e ela frequentemente ela conta essa história que eu vou narrar para você. Eu vou pegar emprestado dela, ela não vai se incomodar, com certeza. Eu vou pegar emprestado e vou contar para vocês. Era o seguinte: os monges estavam lá no convento e o convento estava precisando de uma reforma urgente. Então, os monges se reuniram, né, com o chefe e falaram para ele assim: olha, mestre, é o seguinte, esse mosteiro daqui a pouco cai na nossa cabeça. Vamos fazer uma reforma aqui nele? Está precisando urgente de uma reforma. Aí o mestre concordou, disse: tá, não há dúvida nenhuma que o mosteiro está precisando de uma reforma. O único problema é que nós não temos dinheiro para a reforma. Nós não temos como fazer, não temos recurso. Ai, mas aí eles começaram a ponderar, e mais isso, aquilo. Aí o mestre teve uma ideia. Se deixa eu testar como é que essa meninada está. Né? O professor sempre faz isso, não há dúvida. Deixa eu ver como é que essa meninada está. Aí ele falou assim: olha, eu acabei de ter uma ideia. Vocês vão fazer o seguinte: nós precisamos realmente fazer essa reforma aqui no mosteiro. Então, nós vamos fazer o seguinte: vocês vão até a aldeia mais próxima, amanhã, e fiquem lá o dia todo, peguem tudo o que puderem que sirva para a reforma do mosteiro.
Pegar, assim, é pegar, vai pegando, vai trazendo. Só tem uma condição, uma única condição, muito simples. Vocês não podem ser vistos por ninguém. Não podem ser vistos por ninguém. Aí tá bom. Todo mundo foi lá. Disse, ó, foi o mestre que mandou. Nós vamos lá e vamos roubar o que puder. Tudo bem. Foram embora. No dia seguinte, mosteiro vazio. Aí o mestre saiu a caminhar pelo mosteiro, ninguém. Quando ele chega na cozinha, ele encontra o cozinheiro lá fazendo o serviço dele, cozinhando. Era o único que ficou. Aí ele perguntou para ele: o que você está fazendo aqui? Eu não dei ordem para que todo mundo podia ir para a aldeia para tentar conseguir recursos para fazer a reforma do mosteiro? Ele disse assim: mas o senhor impôs uma condição. O senhor disse que nós não podíamos ser vistos por ninguém. Ninguém podia nos ver. Como é que eu vou poder ir lá pegar alguma coisa se eu estou olhando para mim o tempo todo? Perceberam o nível de consciência avançado desse monge? Ele está se policiando o tempo todo. Gente, Jesus disse isso para nós. O que ele disse? Vigiai e orai. Jesus não mandou vigiar o amigo, vigiar o vizinho, vigiar os outros. Ele mandou que nós nos vigiássemos a nós mesmos, a nossa conduta, os nossos atos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. É isso que temos que vigiar. Porque isso vai fazer com que a nossa vibração se eleve. Se eu estou policiando, eu tenho um sentimento de. Eu olho assim para uma pessoa, já tem aquele sentimento de. Deixa estar, que você vai. Para, puxa, fazer uma oração por essa pessoa e por mim também. Estou precisando. Aí, vigia e ora. Foi isso que Jesus mandou fazer. Com isso, a nossa vibração atinge uma frequência mais elevada e o nível de consciência, em função disso, sobe. Porque nós temos que nos conscientizar de que cada um de nós é um agente modificador de toda a sociedade. A sociedade é o reflexo de cada um dos seus membros. Uma sociedade corrupta é o reflexo dessas pessoas corruptas. Mas eu não sou. Pensa se a sua vida é sempre correta, realmente. Se você não deu uma deslizada, às vezes, numa bobagem, uma coisa insignificante, mas você deu. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Essa vigilância conosco é fundamental para o nosso progresso moral. E é isso que nós estamos precisando. Então, a gente tem aqui uma coisa que eu vou até deixar como sugestão, né? Nem vou deixar como dever de casa, mas vou deixar como sugestão para quem quiser. Procura na internet a escala de David Hawkins. David Hawkins. Ele fez um estudo sobre as frequências do ser humano, conseguiu medir essas frequências e comparando com os níveis de consciência e os níveis de emoção. Então, vejam, ele colocou aqui, na escala dele, ele vai desde o 20, que é quando você tem vergonha, humilhação, é o nível mais baixo, até, ele diz que o limite é 200, são 200 Hz. 200 é o limite. Acima de 200 já está melhor. A gente precisa vibrar acima de 200 para que a Terra vibre acima de 200, para que a gente possa ter uma transição para a nova era tranquila. O limite são 200 reais. Como é que ele chegou a esse limite? Vocês não me perguntem, porque eu também não sei como é que ele chegou a esse limite. Ele
coloca o limite de 200 Hz. Mas é comparando com as emoções, você vê que é quando as emoções começam, as emoções e o nível de consciência começa a melhorar realmente. Você começa a atingir maior consciência de coragem, de honestidade, de cumprimento do dever. Então, isso tudo vai, né, leva a mais de 200 Hz. E as outras, quando eu falo menos de 200, o que ele está falando? De orgulho, de inveja, de tristeza, de apatia, de depressão. Hoje a gente tem depressão, culpa, gente, culpa bota a gente lá embaixo. Medo, coloca a gente lá embaixo. Então, as pessoas que vibram nessa faixa mais baixa, olha como contamina a sua psicosfera. Então, nós temos que atingir uma média maior, né, de sentimentos mais puros para podermos vibrar, para que esses sentimentos vão tocar os pensamentos correspondentes e isso vai vibrar de uma maneira muito mais acelerada. E aí nós vamos conseguir elevar um pouquinho esse nosso patamar. Né? Claro, de vez em quando a gente tem uma recaída, mas imediatamente levanta. Imediatamente levanta. Não fica caído no chão. Né? Não podemos ficar caídos no chão. Né? Cair é bom. Cair a gente pode. Mas nós temos que levantar. Levantar e seguir adiante sempre. Então, essa escala dele é importante da gente ver para ser um alerta para cada um de nós. Porque cada um de nós vai fazer o seu plano de progresso. O que eu quero? O que eu quero progredir para essa minha vida? Há pessoas que dizem assim: eu quero sair dessa vida melhor do que quando entrei. Tudo bem, todos nós queremos. Mas melhor em quê? Melhor quanto? Não é assim sair melhor. Como é que eu vou reconhecer que está melhor? Quando eu sou capaz de olhar para o irmão que acabou de me ofender e olhar para ele sem raiva. Nessa hora, eu sei que eu melhorei. Nós temos consciência de que atingimos um nível maior. Aí nós ficamos numa felicidade tão grande conosco. Perdoar. Vamos perdoar as nossas falhas. Se eu consigo me perdoar, eu vou conseguir perdoar o outro. Porque eu vou também pensar assim, poxa, eu também fiz isso e me perdoei. Por que eu não posso perdoar o outro? Então vamos tentar levar essa nossa frequência a um nível grande para que a nossa consciência também vá muito lá para cima. E aí, na pergunta 798, dessa questão, desse capítulo da Lei do Progresso, Kardec pergunta assim, Kardec era um perguntador de primeira, né? E depois de estudar o Livro dos Espíritos, nós ainda ganhamos isso dele de presente. Nós sabemos perguntar, não é? Então ele pergunta se o espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas de algumas pessoas. Quer dizer, ele quer saber, na realidade, qual o progresso que ele pode esperar para essa doutrina que ele estava acabando de codificar. Aí os espíritos respondem: certamente se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade. Que era essa, gente? Está chegando. É a era do respeito total às criaturas, dessa consciência que a gente tem de saber que todos fomos gerados igualmente, filhos do mesmo pai. Mas o bandido que te ataca é meu irmão. Ele hoje está bandido. Ele hoje está bandido. Mas ele vai ter as oportunidades dele. E vai conseguir chegar a um patamar talvez superior ao meu em menos tempo. Então, nós temos que abrir, né, essa nossa consciência para a certeza de que todos nós somos uma humanidade única. E que a doutrina é basicamente uma doutrina lógica. Não há nada
que Kardec tenha codificado que não obedeça aos níveis lógicos de tudo. Então, nós não temos que ter susto com isso. É a lógica que vai impulsionar isso, é a razão. Antes de mais nada, é uma doutrina comandada pela razão. E o que a razão nos manda? Nos manda amar. Amar é a lei maior. Vamos começar a aprender isso. Primeiro com pequenos gestos que podem parecer só, isso aí é educação. Sim, é educação. Pequenos gestos de gentileza. Cumprimentar todas as pessoas. Às vezes nós vemos o pessoal que está varrendo a rua e tal, né? Varrendo ali, a gente passa direto, passa batido, porque nós estamos sempre com pressa. Não sei para quê, mas estamos sempre com pressa. Então, passa batido, e o que acontece? Passa, dá um cumprimento para a pessoa, dá um sorriso. Oi, bom dia, bom dia. A pessoa leva até um susto, porque eles são invisíveis, ninguém os vê. Chegou a algum lugar, entrou no elevador, bom dia. Dá um bom dia geral, não precisa cumprimentar cada um, apertar a mãozinha de cada um, não precisa, mas um bom dia geral, com uma simpatia. Quando a pessoa disser, até logo, vai com Deus. Esses pequenos gestos vão nos habituando a irradiar um pouco de amor. O amor também é simpatia para as pessoas. As pessoas estão muito carentes disso. Como as pessoas estão carentes de ser ouvidas. E às vezes as pessoas querem desabafar, estão tão sufocadas, querem desabafar conosco, nós passamos batidos. Como é que nós fazemos? Oi, estou falando. Ah, bom dia. Bom dia. Como é que está? Tudo bem? O tudo bem a gente já está a não sei quantos passos de distância. Às vezes a pessoa quer dizer, a pessoa até fica no vácuo, como dizem os jovens, né? E deixou o cara no vácuo, né? Porque ele quer comentar, ele quer dizer alguma coisa, ele quer desabafar e não consegue porque o outro já foi embora. Porque nós não estamos com os ouvidos para ouvir. O olhar para com as pessoas, olhar não, nos olhos das pessoas. Às vezes as pessoas precisam só disso, só de um olhar. Não precisam de mais nada. Elas querem ser olhadas, querem ser vistas. E nós negamos esse olhar. Isso é falta de amor. Então, comecemos aí a traçar uma meta para o nosso progresso moral, nosso progresso individual. Vamos traçar essa meta com vontade, vamos perseguir essa meta. E aí, para terminar, que eu acho que eu já estou, já estou na hora de terminar, né? Eu só queria ler com vocês o comentário de Kardec desse capítulo. Kardec, no final, ele faz um comentário falando exatamente sobre isso. Vejam, ele começa assim: as ideias só se transformam com o tempo e não subitamente. As ideias, o que Kardec está falando? Plano mental. Ideia é plano mental. O que é plano mental? Frequência muito alta, nível de consciência elevado. Isso é plano mental. Elas se enfraquecem de geração a geração e acabam por desaparecer com os que as professaram e que são substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como se verifica com as ideias políticas. Então, o que ele está chamando a atenção desde aquela época, desde o século XIX, era exatamente essa substituição, esse rodízio das gerações que vão trazendo para nós novas experiências, novas emanações de vida. Então, gente, é isso que nós queremos para nós. Vamos traçar o nosso plano, vamos levar essa mensagem sempre de carinho, sempre de amor, sempre de atenção para todos aqueles que precisarem. E aí, nesse momento, então, aproveitando essa sintonia,
Que nós possamos vibrar bem alto, Senhor, procurando o teu reino divino nesse nosso trajeto de retorno à casa. Que possamos retornar assim, muito purificados, muito evoluídos e trazendo conosco toda essa nossa humanidade envolta no maior amor, no maior carinho, envolta nas melhores emanações desses mentores de luz que nos acompanham sempre em nossa trajetória. Muita paz, muita luz para todos nós. Graças a Deus.